Ela faz mais parte da vida da gente do que a gente queria que fizesse. O entendi, ele só vem do autoconhecimento, do olhar para dentro. Doutor Sobrancelha, uma nova versão. Você que pediu a Eloá, ela está aqui. Nós vamos falar sobre divórcio energético e relacionamento. Olha, se é a primeira vez que você está aqui, eu peço seu like e também inscreva no canal. Às vezes você não está recebendo o meu vídeo. Verifica se você está inscrito e olha, marque uma amiga e compartilhe esse vídeo, porque é de extrema importância. Bem-vinda, Eloá, mais uma vez aqui no nosso podcast. Querido. Olha, você veio aqui a última vez e bombou, viu? Vamos falar então sobre relacionamento, divórcio energético. Me fala para mim o que seria um divórcio energético. Tá. Bom, a gente já fez um vídeo grande, né, falando sobre divórcio energético. Quando o relacionamento realmente acabou, mas a gente ainda sente que tá meio apegado àquela pessoa, que ela faz mais parte da vida da gente do que a gente queria que fizesse. Aí, já que viu que o relacionamento acabou mesmo, o divórcio energético serve para desconectar, desemaranhar, cortar os fios energéticos que ligam para que te conectam àquela pessoa. Acho que essa é uma boa maneira de simplificar, né? E às vezes eu vi alguns comentários dizer que divórcio energético é uma separação, mas não quer dizer que seja só uma separação entre duas pessoas. Esse divórcio energético, ele está assim, relacionado a outras coisas, que o nosso tema é relacionamento, mas veio isso agora para mim. Porque às vezes, Eloá, se eu estiver errado, você me corrija. O divórcio, quando ele chega, envolve várias coisas, de familiares, dinheiro. Assim, às vezes a gente é muito apegado à escassez, então tem gente que faz... Porque o divórcio energético também é chamado corte de laços. Aí essa palavra faz mais sentido para trazer de uma maneira mais ampla. Eu acho que o divórcio energético pegou, e aí se usou muito essa palavra. Mas o corte de laços, a gente pode cortar sim uma energia. Com a escassez, por exemplo, que a gente faz vínculos, às vezes, acordos com a escassez e não consegue soltar. Então, às vezes, a gente precisa cortar essa energia para ela parar de reinar na nossa vida, né? Às vezes, a gente precisa cortar a energia. Às vezes, a constelação traz uma consciência de que a gente carrega coisas ancestrais e tudo mais e precisa cortar esses laços com essa energia ancestral que já não faz mais sentido para esse momento da nossa vida. E aí, sim, às vezes as relações são tóxicas com os pais e você precisa cortar esses laços que te impedem de viver a sua vida. Ele nunca vai deixar de ser seu pai ou sua mãe, mas você vai cortar os laços que de alguma maneira te limitam, te prendem e te impedem de ter uma vida mais você, sem ficar carregando tudo aquilo que é aquela carga que foi trazida por eles. Acho que é isso, né? E você quer complementar? Não, eu tava pensando porque a gente... Tá vindo uma energia, tá vindo... falar de relacionamento, né? Então a gente fala desses cortes. Às vezes um corte de laços, assim, energético, ele pode até se aproximar de uma pessoa, porque você pode cortar, porque tudo é intenção. Então, tudo vem da intenção que você traz. Às vezes a intenção é cortar aquilo que é tóxico entre vocês. Porque eu vou entrar num assunto interessante. A gente ia falar sobre relacionamentos. Sim, fica à vontade. Estamos falando. Aí eu lembrei de uma coisa que eu vi uma vez que fez muito sentido e é muito louco, que o que atrai a gente para outra pessoa, que é aquela coisa irresistível, magnético, são as peças quebradas que nós temos e que o outro também tem e elas se atraem. Como assim as peças quebradas? Por exemplo. Tá, então, digamos que do 0 aos 7 anos a gente vive e tudo que vem pra gente é como se fosse uma grande verdade. É como nós somos programados nessa realidade. Nós somos totalmente passivos e tudo que entra é a verdade. Os nossos pais são a verdade absoluta, o modo de vida que a gente tem é o modo verdadeiro de ser, o jeito que a gente vê as pessoas se relacionarem entre elas e com a gente é o como as coisas são e funcionam nesse mundo. Então a criança que foi exposta à violência, a vícios dos pais, né, a uma violência que às vezes nem apanhou, pode ser apanhou, pode ser mas psicológica também. Às vezes pode ser
exatamente, abusiva no falar, não deixar se expressar, gritar muito ou ser muito autoritário, ter uma energia de violência ou de não expressão, né, do que ela é. E geralmente na nossa sociedade a gente sabe que tem muito disso, né? Poucas Em pessoas comum. podem ser o que são, né? A gente é treinado, educado para não ser. E aí aquela criança, vamos dizer que ela viveu violência mesmo. O pai era violento ou a mãe, e eram violentos entre eles, e em relação a ela e o mundo era violento. Ser violento é uma verdade para aquela criança. Se tornou uma verdade. Tipo, o mundo é violento. As pessoas são violentas. Aí ela cresce. Digamos que, por exemplo, o pai separou ou faleceu, a paz reinou na casa, não se teve mais violência, a vida estava tranquila, a pessoa estava todo mundo em paz. E ela pensa assim: nossa, que bom, nunca mais eu quero viver uma coisa assim. Só que a memória que foi criada do 0 aos 7 anos, ela é uma diferente daquilo que a gente quer que seja. E aí ela sai à noite, ela entre todas as pessoas que estão ali, ela encontrou uma pessoa. Aquela pessoa carrega a energia da violência, entendeu? E aquilo que fez eles atraírem, e o relacionamento, ele vem provar para ela que aquilo que ela acredita que é verdadeiro, realmente é. Porque no mundo dela, um relacionamento é violento. Porque foi isso que ela aprendeu na programação que ela fez. Por isso que se fala tanto em reprogramar, ressignificar, que é ver o mundo de outra maneira, tirando essa crença que se sustenta uma relação, por exemplo, de violência. E isso é causado assim no inconsciente, É tudo subconsciente, subconsciente, inconsciente, é. porque você está me dizendo e está me passando aqui uns filminhos na minha cabeça de que quando você chegou nesta historinha, neste exemplo, de que os dois se encontram porque eles estão na mesma sintonia, digamos, no mesmo hertz ali. Frequência. Mesma frequência. Tudo é energia, tudo é frequência. É. A consciência, a crença da violência tem uma frequência. E ela vai e atrai, a gente sempre atrai frequências iguais. E como sair dessa frequência? Pois é, através disso que a gente estava falando, ressignificar, primeiro, através do autoconhecimento. Então, por exemplo, numa certa idade você percebe que vários relacionamentos que você teve com pessoas que eram totalmente diferentes acabava caindo num padrão abusivo. Aí a gente pensa o quê? Se é uma vez, talvez o problema seja do outro. Mas se são todos, o que em mim está atraindo essas pessoas? E aí, através da conversa, através da autoobservação, do autoconhecimento, você identifica essa crença em você. Tem vários tipos de trabalho que vão te levar. Porque às vezes pode ser automático, a pessoa ela não cai em consciência de que o problema é com ela mesma, né? É Nesse sempre sentido. inconsciente. E tem gente que vai negar até o último. Quanto mais você nega, porque assim, a gente não quer ver isso, não quer aceitar que é parte nossa. Imagina, o problema é dele. Por isso que tem os conflitos de relacionamentos, né? Não entra num acordo. E quando uma pessoa ela entra nessa consciência de que o problema é comigo, que ela quer sair, como que funciona? O outro não deixa ou o outro vai ficando de lado e ela vai desligando? Porque quando os dois não estão em sintonia, um ou outro vai cair fora, que é o fim do relacionamento, que nós chegamos a essa conclusão, né? O fim de um relacionamento geralmente é quando os dois não têm mais uma sintonia, não está mais na frequência, não está no mesmo hertz. Às vezes isso acontece, infelizmente, quando uma pessoa consegue superar um padrão, identificar, né? Então, através do autoconhecimento, ela observa aquilo. Ela fala, não quero mais isso para mim. Ela muda esse padrão, ela reconhecer que a gente tem é o primeiro passo para a mudança. Uma liberdade, né? A gente só consegue mudar aquilo que a gente percebe que tem, porque geralmente a gente nega e fala, não é meu, é dele. Aí vem de se o outro consegue, de alguma maneira, acompanhar essa transformação e essa mudança. Seja através de uma consciência que o outro venha a ter pela parceria, porque às vezes existe uma abertura do outro também em mudar.
mas tem vezes que o outro não vai mudar. E aí o relacionamento vai ser bem desafiador e muitas vezes ele pode acabar. Dizem que relacionamentos vêm para ensinar a gente. Às vezes um ciclo se encerra, mas às vezes tem tanto amor que a outra pessoa consegue também superar. Eu ouvi, né, de pessoas, e a gente vê isso como um desperta no outro alguma coisa, porque os dois têm aquela frequência. Aí, às vezes, esse um namorou com uma outra e não foi abusivo, porque ela não despertava essa semente nele, sabe? Então, às vezes, a cura de um pode trazer a cura do outro também. É raro. O que mais acontece quando um começa a se libertar, a se curar muito, é o outro não aceitar, não identificar se ele não quer mudar. Ele ou ela, né? Aí onde começa aqueles atritos, seria isso, né? É. Seria tão bom, né, se um reconhecer que o outro está evoluindo e acompanhar, né, nessa evolução. Acho que isso seria um casal assim perfeito. Nós estamos aqui para evoluir e às vezes os dois não estão no mesmo caminho. Um está tendo um aprendizado mais que o outro. E o outro, se ele ceder dessa forma que você falou, que às vezes acaba não enxergando, não vendo, né, um lado do outro, mas eu acho que é isso que seria um amor, um relacionamento perfeito. Saudável, né? Saudável. Quando um vê com o outro e aprende. Esse conceito de relacionamento perfeito, ele é muito legal e é tão raro, né? Porque eu acho que o modo como as pessoas vão crescendo, ele é muito autocentrado. Então, e a falta de autoconhecimento, ela trabalha com projeções. A projeção, o que é? É ver o próprio defeito no outro. É interessante, porque sabe tudo que a gente julga no outro, tudo que a gente critica, sabe aquilo que a gente vê na outra pessoa? Geralmente é uma coisa que a gente tem. É uma maneira que o nosso cérebro tem de ensinar pra gente algo que tá errado aqui dentro. Isso na maioria dos casos, tá? Então a gente ouve, por isso que a gente ouve muito assim, olha, quem tá falando? Quem que ela pensa? Assim, a pessoa que mais faz falando do outro, sabe? O manco falando do aleijado. Sabe aquelas expressões? Sim. Porque de repente você vê uma pessoa julgando tanto a outra por uma qualidade que ela tem, um defeito, né? Uma qualidade negativa que ela tem. E ela não consegue ver que ela tem. Então o universo fica mostrando, fica trazendo um monte de gente com aquele mesmo questão, seja qual for. E um dia a pessoa perceber e falar, nossa, entendi, entendeu? Mas aí o entendi, ele só vem do autoconhecimento, do olhar para dentro. Olhar para dentro e sempre procurar o que em mim está despertando isso. Quando eu quero julgar alguém. Então, nossa, onde que ela pensa que ela vai com essa roupinha? Tipo, saia É um julgamento. É um super julgamento. Na verdade, ela tá doida pra usar aquela roupinha, entendeu? Só que o padrão de crenças não permite que ela... Inconsciente ou consciente, não dá o braço a torcer. Alguma coisa, eu sempre vejo que... Eu brinco às vezes com os meus amigos, com pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Quando começa a falar muito de um determinado assunto, seja de relacionamento, de amizade, alguma coisa que a pessoa ela não está... que ela não está incomodando, é porque ela não superou ainda aquilo. Total. Não superou. Eu tenho isso em mente. E a pessoa ainda fala como se não tivesse mais nada a ver, né? Não, acabou mesmo. Não, porque... e começa a falar dele, né? E vai falando, xingando, reclamando, mas não para de atrair a energia da pessoa. Exatamente. Aqueles papos, aquelas mesmas histórias. Não quero mais nem ver. Não, nem me mostra a rede social. Ah, com quem que tá? Ah, não quero saber. Tá doida pra saber. Porque quando a pessoa ela não tem nada a ver mais com a pessoa, ela não toca mais no assunto. Tem outros assuntos. E é onde que pode entrar o nosso tema de relacionamento, algum divórcio energético. Porque os comentários, as pessoas também que estão nos assistindo, caso queira mandar perguntas, pode mandar, que depois eu passo para a Eloá. Teve uma pergunta que a pessoa falou assim, eu estou querendo me divorciar. Né? Qual que é a diferença, Eloá? É claro que é uma diferença física e uma de energia. Quando uma pessoa ela quer divorciar,
Tem alguma diferença o divórcio energético como o divórcio no papel? O que um significa para o outro? Tá. O divórcio energético é quando você já se separou, já teve a separação, No papel, aí precisa de um tempo de separado corpos. para poder fazer o divórcio. Eu acho que tem um prazo ali, eu não sei qual que é na nossa justiça, se é 6 meses, um ano, que já precisa estar separado para poder entrar com o divórcio. Se eu não me engano, tá? As leis sempre estão mudando, Mas também não tem sei alguma te coisa assim, informar. né? Sim. Eu diria que a energia é mais ou menos parecido. Porque, por exemplo, aquilo que você falou, quando a pessoa fica falando muito, ela não desapegou, tá? Ela acabou, mas ela tá trazendo a pessoa o tempo todo. O simples pensamento, o simples memória, qualquer falar é você trazer essa pessoa de volta para você. Essa pessoa talvez não esteja pronto nem para um corte energético de laço, porque ela ainda não trouxe para consciência que ela realmente quer se separar dessa pessoa. E quando que ela sabe que chegou a hora? Então, ou talvez o divórcio possa ajudar, talvez, a cortar um pouco dessa energia mais. Como funciona a energia? Aqueles choque de realidade, né? Separei no papel, meu Deus, e agora? Energeticamente, os relacionamentos geram um cordão. Um cordão entre as pessoas. Às vezes tem uma conexão mental muito forte, talvez o cordão seja mais aqui no nível do sexto chakra. Sabe, tem, né, um amor verdadeiro aqui, mas geralmente a gente está pensando nos primeiros chakras, tá? Esses cordões, o sexual, o controle, porque às vezes uma pessoa só quer controlar a outra, tem muito disso. Então existe um cordão energético que liga uma pessoa a outra. Quanto mais eu penso nessa pessoa, quanto mais eu falo nela, quanto mais eu estou presente com ela, mais forte é esse cordão. Então a gente chama corte de laços, é chamado de divórcio energético, mas corte de laços é uma das melhores palavras. Porque a ideia é cortar o laço energético. Mas, quando eu penso, eu já lanço de novo. O cordão, eu já estou me buscando me conectar com aquela pessoa. O pensamento, ele te liga a alguém. Ele te conecta. Peraí, calma um minuto. Tá. Então, quando eu estou pensando numa pessoa, eu estou ainda ligado energeticamente, eu não consigo cortar, é isso? Quando você está pensando em alguém, você está fortalecendo os cordões. Então, de conexão. Naquele momento, seria mais difícil eu fazer um divórcio, um corte energético, porque ainda estou ligado. Ele pode ser feito. Aí eu tenho que fazer algum tipo de exercício? Ele pode ser feito, mas talvez ele tenha que ser refeito. Tem. Geralmente, quando eu faço divórcio energético, eu dou um texto, que é a afirmação do divórcio energético, entendeu? Então, eu corto os laços, corto os vínculos. Tem todo um texto padrão que traz para a cabeça, para o corpo, para a energia, essa intenção verdadeira de cortar. Porém, se a pessoa é teimosinha, né? Porque às vezes a menina é teimosinha, né? Deu saudade, fica lá pensando. Quem é que não tem saudade de algum ex? Por mais... É engraçado, desculpa te interromper, mas complementando, que essa saudade, a gente só pensa nas coisas boas, né? A gente não pensa nas coisas ruins. Né? Os ruins foi pior, mas não. Vai lembrar 10 episódios, 9 foi ruins e 1 foi bom. Em qual que ela vai pensar? Bom. Mas a questão fica assim, sobre o corte de laços, o divórcio energético, se a gente faz a sessão e o objetivo dela é cortar esses laços, e você parar de pensar na pessoa e a pessoa parar de ficar vindo no seu espaço, tá? Só que se vocês voltam a ficar pensando um no outro, os laços, eles se voltam, a sessão ela é cancelada. Energia, ela é potente, mas ela é fácil de ser revertida. É como o separado que fica se encontrando para uns flashbacks. Tem muito. Até que ponto que tá separado ou que não tá, né? Então, essa é uma questão que envolve aí, tem que ter uma decisão verdadeira de realmente decidir acabar. E isso chega a ser um vício. É um vício. O que me passou agora chega a ser um vício, porque um vício de um cigarro, de uma bebida, isso tudo tem que ser um treino. Nossa, isso que você falou, a palavra vício, ela cabe muito em relacionamento. Então lembra que a gente falou daqueles padrões aprendidos na infância? Gera uma emoção.
gera uma emoção, seja ela positiva ou negativa, tá? O corpo emocional que a gente tem é chamado o corpo de prazer e de dor. E eles são assim, eles andam juntos. Tanto que algumas pessoas precisam da dor para sentir prazer. Cada um num nível maior ou menor, mas sempre tem um pouquinho de relação. Existe, tá? E não só o masoquista, todo mundo tem um pouquinho disso. Às vezes mais, às vezes menos. E o relacionamento, sofrer de amor, é uma coisa. Quem nunca sofreu de amor só por amar? Já tá sofrendo, sabe nem por quê. Porque às vezes porque põe umas crenças no meio. Ai, ele nunca vai me amar, e só. Ai, mas eu amo, ele fica feliz, aí vê, sorri. A baixa estima faz cada coisa Faz, na né? cabeça, Os né? pensamentos, as crenças limitadas, é muita coisa que fica ali. O emocional ele sobe e desce. Você fica feliz, nervoso, ansioso. Então, quantas emoções a gente não tem? O corpo é viciado em emoção. O corpo é viciado. Aquela música da Cássia Eller, sabe? Socorro, alguém me deu Socorro, alguém me deu um coração. Tipo, qualquer coisa que se sinta, seja prazer, seja dor. Tem uma relação. Então, às vezes, um relacionamento ele só causa dor. A pessoa dá um prazer quando ela tá num bom dia, quando tem uma relação gostosa, quando tem um jantar bom. Sabe assim, quando tem um dia bom Sim. e depois se maltrata. Aquilo nutre o corpo de dor da pessoa. E às vezes o que ela acredita é que ela merece ser maltratada, porque ela foi. O cérebro, então, ele está fazendo um link com isso, seria? Seria assim. Porque você tocou no assunto, que é um assunto que a gente pode até entrar um pouquinho, mas para não fugir muito fora de um relacionamento. Mas, como você diz, estão num momento prazeroso, dá uma dopamina. O cérebro está naquele auge de felicidade, tudo. Só que daí entra uma frustração. A dor, ela A também dor, gera será, Eloá, que é por hormônios. isso que as pessoas não conseguem terminar um relacionamento abusivo? Porque tem muito disso. A pessoa ela é maltratada, mas não consegue terminar um relacionamento. Então, Será que o cérebro tudo, daquela o cérebro pessoa sempre tem a ver. sabe que assim, mesmo maltratando, depois vai vir uma coisa boa? Porque houve esse link. Tem isso, né? tem isso, mas tem também uma crença lá no fundo. Por exemplo, às vezes a mãe era aquela que a criança chegava, mamãe, olha aqui, não sei o quê. Peraí, filha, tô ocupada, e não sei o que, não sei o que. Cortou. Maltratada. Ah, não sei o que, peraí, não é hora. Ah, não sei o que, ela não recebia a atenção que ela queria ou a valorização. Ela aprendeu a ser maltratada. Ela aprendeu a ser. Às vezes, o que um namorado, um marido, parceiro faz ela sentir, falando ela, mas pode ser ele, tá? Só para facilitar. Lembra aquela sensação, igualzinho a minha mãe fazia eu me sentir, ou meu pai, entendeu? Ai, pai, eu queria. Você não sabe nada, você não entende nada, você fica quieta. Peraí. E a pessoa ela fica nos limites, né, de tanto relacionamento, Aí trabalho. ela aprendeu a ser assim. Lembra aquilo que eu falei que aprende a ser de um jeito? Sim. Seja ele bom ou não? Na cabeça dela, a verdade do mundo é: eu mereço ser maltratada. Eu mereço. Eu sou burra mesmo. Eu realmente não sei de nada. O meu lugar é esse. Ela não é que ela acredita. Se você perguntar, claro que ela vai dizer que não. Mas o subconsciente, que é 95%, que rege 95% das nossas ações e reações, que foram formados naqueles 7 anos e depois tudo foi uma confirmação daquilo, criaram um sistema de acreditar que eu mereço ser tratada assim, porque eu fui tratada assim na minha infância. A minha verdade é essa. E aí, através da dor e da afinição, lembra que falamos no começo? Me conectou àquela pessoa que vai nutrir aquela parte de mim que acha que é pouco. E aí, ela não quer ser pouco. Ela nem sabe na consciência que ela acha que ela é pouco. Mas no subconsciente, ela acha que é. E é assim que a gente vai regendo os padrões em todas as coisas da vida. E aí o outro, ele vem nutrir essa crença que eu já tenho.
E vai piorando, porque aí eu vou me transformando nesse pouco. E a pessoa, chega uma hora que ela deixa até desistir. O brilho vai sumindo. Eu conversei com uma amiga recentemente que saiu de um relacionamento abusivo, de mais de 7 anos. E ela falou o seguinte, ela falou, sabe o que mais dói? Que o dia que eu percebi que a nossa relação era ele era um narcisista e ele sempre crescia em relação a mim e me colocava num espaço menor e fazia eu me sentir menor. Ele me dava um elogio, mas trazia ao mesmo tempo ele te dá um elogio, mas depois ele te fala, faz alguma coisa que quebra. Passa a mão na aquela cabeça e dá energia. um tapa depois. Tipo, mais ou você menos tá bonita. assim. Mas esse vestido tá bem apertadinho, né? Você engordou um pouquinho, eu acho. Não, mas tá bem, tá linda, vamos. Tipo, É uma forma, estou te agradando, mas ao mesmo tempo. Aí como você tá eu não te bonita, aceito. mas você não podia arrumar um pouquinho melhor esse cabelo? Dá uma penteadinha, passa lá. Ela fez uma escova de 3 horas, entendeu? E ela foi. Essa história ela é muito comum, né? Muito comum. E como que ela decidiu Então, terminar mesmo? Ela falou que ela já tá na terapia há mais de 2 anos, tá? E ela percebia que algo não estava bem, mas quando a gente... Você já percebeu quando a gente coloca um texto aqui, a gente não consegue ler? Aí a gente precisa afastar, depois dos 40 um pouquinho mais, para conseguir ler aquelas palavras, porque aqui fica tudo embaçado, né? Uma imagem que for. Quando a gente está envolvida, mergulhada num relacionamento abusivo, aquilo a gente não consegue perceber, tá? E de repente, o marido, o namorado, ele te convence a se afastar das pessoas de uma maneira que você percebe, mas não percebe. É como se você vivesse numa inconsciência. É como se você não conseguisse ver o que está acontecendo com você. Aquela sua amiga é péssima, não sei, sabe? Faz você se afastar das suas amizades. Não gosto daquela sua amiga. A pessoa, ela manipula. Ela manipula. E ela consegue manipular de um jeito... Eu lembro de vários exemplos, de várias amigas. De um jeito que parece ser carinhoso, mas não é. Do mesmo jeito que elogia com tapa. Ela vai te afastando. Essa menina não vale nada. Eu acho que até que ela já falou mal de você. Mentira. Vai te afastando da sua amiga. A pessoa, assim, ela faz uma realidade e a pessoa... Um exemplo... Esse cara, você está me dizendo isso, eu estou criando umas histórias. Também lembrei várias. A gente vê umas histórias, a gente vê umas realidades de que a pessoa, ela faz aquilo na cabeça da pessoa, que aquilo é uma realidade. E a pessoa acredita. Por quê? Pessoas assim, para mim, são pessoas psicopatas. É um narcisista, né? É um narcisista. A psicopatia, eu estudei no primeiro ano de Direito, em Psicologia do Direito, existe vários graus de psicopatia, sabe? Uma da mais leve até as mais... A gente vê aí casos, os extremos, né? Essa manipulação, a pessoa, digamos, o cara que está manipulando a esposa, de uma forma ou outra, ele sabe exatamente o ponto fraco dela. Sabe? E aí, onde ele começa essa minha amiga começou a falar isso. Ela falou, sabe o que mais dói? É que quando ela percebeu isso, ela pensa assim, ele nunca me amou, ele sempre me manipulou. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não voltei a conversar com ela ainda, tá? É recente. Mas eu fiquei pensando, eu não acho que ele nunca tenha amado. Eu acho o seguinte, eu acho que houve uma fusão de 2 pessoas. Quando a gente se funde com uma pessoa, a nossa realidade passa a vibrar na mesma realidade que ela. Quando você está num grupo de pessoas, os campos se fundem. Os campos contêm crenças, sistemas de realidade, eles contêm tudo isso. Começa a fundir, você começa a viver a realidade nossa, não a minha realidade e a sua. Cria-se uma realidade misturada. E nessa mistura, cria-se um relacionamento que é abusivo. Por quê? Porque um acredita que merece ser abusado e o outro, do outro lado, veio ser o papel do abusador. Então, os dois cria-se uma realidade. Eu não acho que a pessoa pensa assim, eu vou manipular ela, eu vou fazer ela fazer o que eu quero, É inconsciente tanto para um lado quanto para o outro.
eu acredito que a pessoa que tem essas atitudes, ela tem uma ignorância de si mesma tão grande que ela não percebe que o que ela faz é manipular, é prender, é torturar. Torturar é uma palavra pesada, mas acontece. É um torturar mentalmente, emocionalmente. Ela não tem consciência do que ela está fazendo, não é um planejado. Ah, eu vou fazer ela comer. Será que isso também não é um escudo da pessoa? Ela está tampando, ela se autoprotegendo. É o jeito que ela é. O jeito que às vezes a gente não concorda com isso, porque está, de uma forma ou outra, está mudando o caminhar de uma outra pessoa, está fazendo uma realidade que talvez a pessoa também não queria. Mas assim, os dois precisam de um tratamento. É uma vida, é viver na ignorância de si. Por isso, o autoconhecimento é a primeira resposta para tudo. Porque se os dois vão em terapias, ou né, seja qual for, tá? E começam a perceber os padrões que estão no relacionamento, os dois vão se curando e a relação pode permanecer, os dois se curam. Porque um está mostrando para o outro, porque nenhum dos dois está funcionando no seu ótimo, no que deveria ser ótimo, né, para o crescimento pessoal. Eles estão num lugar onde, porque ficar colocando o outro para baixo, querendo crescer em cima do outro, não é um crescimento verdadeiro. É um sofrimento, você vai destruir aquela pessoa que você ama, ou pensa que ama. Descartar uma outra e destruir a outra. Porque é isso que acaba acontecendo. E aí essa pessoa que sai destruída, ela precisa se refazer, se recriar. Então eu acho que a terapia, ela ajuda muito. Seja qual for, existem muitas maneiras de fazer terapia. Fala uma às vezes até com amigas. Eloá, você é uma terapeuta holística complementar. E eu acompanho você nas redes sociais, inclusive vou deixar aqui nos comentários, na descrição, as redes sociais e os contatos da Eloá. Digamos, em relacionamento, quantos anos de experiência que você tem na parte de terapias? Tá. E assim, já fazendo uma pergunta, neste caso, se chega uma pessoa no seu consultório, o que primeiramente você vai, olha, vamos começar a partir do zero, a partir disso, o que você vai indicar? Eu penso assim, no geralzão. Eu sou terapeuta transpessoal e energética, né? No transpessoal, a ideia é ouvir. Sim. É ouvir o outro. Então, sempre precisa ter um pouco de uma conversa para eu entender aonde você está. Para eu entender qual é a questão que quer ser trazida e para a gente buscar esse autoconhecimento e essa autopercepção. Quando a gente fala as questões, falar é muito poderoso. E quando a gente vai expondo, a gente vai trazendo para a mente, mostrando para o outro, às vezes fala, não acredito que eu falei isso. Nem sabe que pensa assim. Então, a fala é muito importante. Alguns não conseguem falar, ou não conseguem perceber o que está no bloqueio. O diagnóstico de radiestesia, que é o uso do pêndulo, né, a gente já falou sobre ele, Sim. Ele pode ajudar, às vezes, a trazer clareza até para a própria pessoa do que ela está sentindo. Existem alguns gráficos que buscam fazer tipo uma anamnese, te ajudar a entender o que você está fazendo. E quanto aos tratamentos, a própria conversa em si já é um tratamento, mas tem os vários tratamentos energéticos. Então, a ideia, eu gosto de usar da radiestesia ou da percepção para ver qual o tratamento que a gente vai usar. Com o vibracional, com o energético, que são as terapias radiestesia, tamiana, barras de axis, a ideia é ir mudando esse sistema de crenças, mudando o padrão frequencial, a energia que sustenta essa situação. Quando você vai elevando o seu padrão de energia, você já não consegue atrair mais esse padrão baixo de controle. É como se você conseguisse subindo e olhava para aquilo e falava, nossa, eu não acredito que eu estava... Sabe, a gente tira o foco e consegue olhar de fora. Elevar um pouco a consciência da pessoa para ela ter essa percepção. Então precisa curar o emocional, o mental, para poder olhar, sair um pouco do cenário. Então, eu acho que é uma mistura de conversa, dos tratamentos terapêuticos que vão trazendo. É por isso que aquelas pessoas falam assim, meu Deus, como que eu pude me relacionar com aquela pessoa? Hoje eu vejo em que cabeça que eu estava. Porque saiu daquela frequência, deu uma evolução, né?
A informação cerebral atualiza, né? O mental atualiza. Quando você sai de um padrão, você consegue olhar para ele. Por que eu não consigo perceber? Quando você está no meio dele, a gente não consegue ver. Por que eu não percebo a manipulação? Ou coisa? Porque você está lá no meio. Aí você defende a pessoa ainda para os outros. Tipo, a pessoa... Sabe aquela mulher que apanha? Cobre, maquia e fala: não aconteceu nada, eu tropecei, eu caí. Porque para ela sair, ela teria que passar por muitas coisas. Olhar para a realidade dela, perceber que ela é parte do problema, que nunca é só o outro. Ela aceitou aquilo. E é doído falar isso, porque a pessoa vai falar: nunca que eu aceitei. Mas aceitou. É tudo, sabe? Tem gente que não aceita. E uma pessoa faz assim, a outra já saiu, já falou: antes de qualquer coisa, eu já tô fora. Então, por que aceitou? Já vê, né, o que pode acontecer, né? O que você está dizendo é algo assim bem comum. Se a pessoa ela aceita uma agressão psicológica ou física e continua na cabeça do agressor ou da agressora, é que tá tudo bem. Se eu agredi ficou, então vamos continuar. E a pessoa vai continuar. Isso entra no que você falou, fica um vício. E entra uma coisa do eu mereço. Lá no fundinho, sabe? Ou o outro fala assim: resgata também, como né, que você fez infância. Isso? Você merece apanhar. Aí lembra lá no passado, quando um dia ela achou que merecia que vai apanhar. Lá pescar lá quando tinha 7, 5, 4, ou na barriga da mãe, que tem isso também na internet. Nossa, vem desde... Porque eu vi esses dias não me recordo aonde eu vi que eu fico assistindo muito aqui no YouTube, uns vídeos dizendo que às vezes começa na barriga da mãe algum tipo de agressão. Às vezes, energeticamente, a mãe está passando por determinadas agressões físicas, psicológicas, ou até passando fome, que isso vai desencadear na cabeça da criança, né, no psicológico dela, sem ela ter nascido. Na verdade, tem antes disso. Né? Tem antes disso. Porque o que acontece? Na transpessoal, a gente vê... Porque o que seria hoje já está mudando, tá? Você já falou 2 vezes? A psicologia tradicional, por exemplo, ela é muito no mental. Mente consciente, mente inconsciente. Transpessoal. Consciente, subconsciente. A tradicional, ela é muito no mental. Sim. Eu sou o que eu sou porque eu fui criado assim e tal. O transpessoal, ele vai um pouco além. Então, ele vai sim, desde o bebê. A psicologia hoje também já consegue aceitar algumas coisas, que já começou antes do nascimento. Porque, a princípio, na psicologia, era como se o bebê viesse um quadro branco. E aí, tudo que aconteceu depois vai formar a personalidade daquela criança. Alguns estudiosos já trouxeram isso que você viu de que veio na gestação, que tem um impacto da gestação onde no adulto. Está sendo gerado, a criança está sendo gerada. O que aconteceu lá pode trazer um reflexo na vida adulta. A transpessoal, ela vê o ser humano como mais do que mente. Então, espírito, energia, vidas passadas, sistemas familiares, constelações, entra muito na visão transpessoal, porque é energia. Então, o transpessoal, ele vê corpo, mente, espírito. O espírito entra. Na psicologia, a gente não pode falar de fé, de espírito. Isso vai contra a corrente psicológica, que é totalmente a tradicional. A tradicional. Sim. E a transpessoal, ela já vai entender que pode ter uma influência de vidas antigas, de padrões ancestrais. Então, às vezes, se estuda a família e fala: quem na família que também sofreu violência? Sabe, existem padrões que são herdados, porque é dito que traz no nosso gene, sabe? A gente traz essa informação genética dos nossos avós. Parece que de mais de 5 gerações, mas principalmente das últimas 5 gerações. É uma coisa muito fácil da gente ter essa consciência, porque nós temos o gene, a genética dos pais, dos avós, dos bisavós. Energeticamente, nós temos o gene, células, né? Porque os meus olhos são castanhos claros por causa dos meus pais ou dos meus avós, dos meus bisavós. Sim. Eu trago
esse Os gene, essa padrões genética. Então, a energia, por que não? também, a energia também é Vem. herdada. Aí, às vezes, padrões de comportamento, por exemplo, às vezes tem um suicida na família, porque teve um suicídio lá atrás. Então, padrões de relacionamentos ruins pode vir da crença da mãe que passou, sabe, transgeracional. Então, por quê? Por exemplo, enquanto eu, Eloá, já morei no ventre da minha avó. Quando? Porque os nossos óvulos, eles são gerados. O bebê já gera os óvulos. A mulher já nasce carregando os óvulos que ela vai ter a vida toda, tá? Então, quando a minha mãe estava no ventre da minha avó, ela já gerou o óvulo que viria a ser eu, tá? Então, eu já morei no ventre da minha avó. Então, eu, como morando no ventre da minha avó, eu senti tudo que ela sentiu na gestação dela. Depois depois assim, eu vivi a vida da minha mãe desde bebê até a minha gestação, entendeu? E aí, aquele óvulo, aquela célula recebeu toda essa informação. A célula, ela tem. Existe aqueles negócios que tem, sei lá, quantos terabytes, né? Uma célula tem uma capacidade infinita de informações, tá? E a gente traz essas informações lá da avó, da gestação da avó, da vida da mãe, até a gente nascer, já vem com toda essa carga. Sim, nós O espermatozoide tem uma energia, né? Ele é gerado. Então ele traz uma informação de alguns meses ou anos do pai, entendeu? Mas a gente já traz tudo isso. Nós somos energia. Mas acreditamos também que pode ser influência espiritual. A gente sabe que tem espírito obsessor. E que o espírito obsessor, ele pode querer que você não seja feliz. Porque numa vida anterior, você fez alguma coisa e ele não te perdoa por isso. E ele tá aqui para te perturbar. Porque sei lá quantas vidas antes você fez alguma coisa ruim, ele tá aqui, aquele vingativo, sabe? Então, na visão transpessoal pode ser isso, pode ser uma influência de um espírito, pode ser uma influência do ancestral, pode ser uma influência de tantas coisas, sabe? Então a gente olha dessa maneira mais ampla, eu diria. Porque o mundo, ele é muito maior do que a gente imagina que ele seja. Eu vi esses dias uma reportagem de que os cientistas agora eles estão pesquisando e caindo em consciência de que nós temos vamos falar assim, energeticamente nós temos o poder da cura. Então, os médicos, cientistas, eles só acreditam naquilo que a ciência exata, que a ciência realmente comprova, através de medicamentos, através de cirurgias, através de uma alimentação. Mas agora está a pesquisa que realmente está concluindo, eu creio que não é aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, eu não me recordo, mas se vocês digitar na internet sobre isso, lá vai ter mais detalhes, que eu só dei uma lidinha, mas assim, o poder da cura através da imposição das mãos. Então, essa energia e o poder da fé de cada pessoa realmente está sendo comprovado que há um processo de cura mais além do que só fantasia na cabeça deles, né? Falar sobre energia espiritual, mas está sendo implantado. Eu acho que isso que é uma evolução muito grande através dos médicos. Os médicos, é claro que o Todo-Poderoso, o universo em si colocou pessoas aqui na Terra, cada um com o seu talento, você com o seu talento, eu com o meu, os médicos deles para curar na emergência, para salvar vidas, e também, sabe, hoje em dia, ampliar mais a cabeça de cada pessoa de que não é só nosso trabalho manual, que há algo além, algo mais energético. Sim. Isso que você falou, dessa percepção de que nós somos capazes de nos curar e que existe algo mais, vou te dizer uma coisa. Há um tempo atrás, Diga. A cura era assim, tá? A cura vinha através dos curandeiros, usava-se os cristais. Essa tamiana que eu uso, por exemplo, eles dizem que essa técnica não é nova. Ela veio lá da Lemúria. Então, talvez alguns não estejam afim desse conceito de Lemúria, mas são civilizações que já viveram aqui
há mais de 100 mil anos atrás, quando dizem que a vida nem existia. Ela já existia de uma maneira muito evoluída. Então existia, né, civilizações como Lemúria, Atlântida, onde a cura era feita através de cristais, sons, vibração, imposição de mãos, manipulação energética. Aí a gente tem depois, aí isso foi há muito tempo atrás, então aí já teve talvez até mais de um dilúvio, ou a humanidade já teve alguns resets. Ela acabou e começou de novo, acabou e começou de novo. Mas ainda dentro dessa nossa linha, dessa nossa tempo aqui, você sabe que a medicina tradicional, ela começou com os estudos de faculdade e tudo mais que foi ensinado, que foi em 1900 e alguma coisa, tá? Acho que não é nem 1800, é 1900 mesmo. Antes disso, a gente usava erva, a gente usava as coisas da natureza, a imposição de mãos, pedras, cristais, tudo isso que homeopatia, aquelas essências que são tiradas, isso, natural para cura. A cura era feita assim. E aí teve a faculdade, ela surgiu com o apoio do Rockefeller, que é uma das pessoas que tem mais influência no mundo todo, tá? Ele patrocinou todos os estudos que levaram as pessoas a mudar de foco e ir para o científico, ir para o remédio, ir para o tratamento para a alopatia que hoje reina. E foi proibindo os outros sistemas de existir, entendeu? Porque ele tinha poder suficiente para isso. Poder político, poder econômico, poder absoluto. E foi tirando de um jeito que hoje em dia, em alguns lugares da Europa, é proibido fazer uso das medicinas alternativas. Tem leis que impedem, que proíbem. Cada dia mais difícil você conseguir acessar embora ela esteja crescendo de um jeito muito forte, tem assim uma tentativa hoje de controlar. Eu vi, sei lá, uns 10 anos atrás, eu ouvi falar que estava tendo uma lei que proibia. A questão é, hoje estão se percebendo que o remédio, ele remedia. Ele não é feito para te curar. Ele é feito para te preservar num nível entre a doença e o mal-estar ali. Ele te ajuda a lidar um pouquinho com aquele sintoma, mas ele vai te trazendo outros, porque a gente sabe que toma remédio de coração ferra o fígado, que depois vai pegar o rim. Sempre tem um efeito colateral. Sempre, né? tem. Até um ponto que você está tomando um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo, outro para aquilo, que é o objetivo da humanidade. Porque a indústria farmacêutica tem um certo interesse em nos manter assim. E longe das terapias tradicionais que ficam apontando como ineficazes. E aí, hoje em dia, tem gente que tem olhado mais e falado, peraí, o que tem aqui? O corpo cria a doença. O corpo cria a doença porque, pela crença, né, pela energia, pelo veneno que a gente come, vive e tal. O corpo pode criar, sim, a sua cura. Mas ele precisa mudar de jeito de ser, tem que ter uma mudança total de mente. E o poder energia. Que nós temos um poder, sabe, Bieloá, que eu venho estudando, não de agora, de há muito tempo, que o poder da nossa fé, não a fé religiosa, a fé de igreja, não. Que a nossa fé é você ver e tentar ativar no seu corpo, no modo de pensar, agir, que nós somos o poder da cura. Nós criamos e descriamos. Quando a pessoa parar para ela se autoavaliar, se conhecer, conversar com as suas células, conversar com o seu corpo ele vai falar para você. Isso eu falo por experiência própria, o corpo ele fala. Então, quando a gente parar com essa vida doida, corrida, e analisar que o corpo está dizendo, olha, vai por isso, ou por intuição, ou por uma dorzinha, ou uma febre, isso são sinais de que tem algo que está uma anormalidade. Total, né? O que você falou é bem legal, o corpo fala. Exatamente. Então, isso tudo que você está dizendo, e eu complemento desta forma, às vezes eu falo muito, pode me interromper, o pessoal aí pode comentar se eu estou falando muito, mas assim, eu gosto também de compartilhar isso que eu aprendo e falar com as pessoas, e eu aprendi que nós temos um poder
muito grande por essa nossa conversa de baixa estima, disso ou aquilo, a gente acaba não vendo o poder grande que nós temos de mudança. E você sabe que me veio à mente, a gente concorda plenamente com o que você falou, naquele assunto que eu estava falando, da pessoa que percebeu, veio a consciência de que ela estava vivendo um relacionamento e ela falou, meu Deus, foi tudo uma mentira, ele nunca me amou. Eu concluí sim, e falei que talvez ele amou de uma maneira distorcida de amar, que a gente precisa aprender a amar do jeito certo. Mas qual é o jeito certo de amar? Eis a questão, né? Começar amando a si mesmo. Então, amar aos outros como a si mesmo, como a si mesmo. Então, induz que você realmente ama a si mesmo. Só que a maioria das pessoas não se ama, se autodeprecia, se julga, se chicoteia, se acha terrível, se acha incapaz. A baixa autoestima, o autojulgamento, que é muito forte, a autocrítica. Porque desde pequenininho, sabe, a falta de percepção em si. Então, amar a si mesmo, conhecer-se, é a chave para poder ter relações saudáveis. Porque se você se ama, você não vai permitir que outra pessoa te maltrate. Assim como você não permite que alguém bata no seu filho. Porque você ama seu filho. Você vai deixar alguém chegar e bater nele? Se alguém falar que seu filho é burro, você vai deixar ele sair assim? Não. Mas às vezes a gente fala, nossa filho, como você é burro. E não percebe que está fazendo a mesma coisa que a outra pessoa fez. E é assim que esse adulto cresce e fala, eu sou burro mesmo. A gente tem que treinar todo dia, né, Eloá? A ser cada dia melhor, treinar a evoluir sempre e também mudar nossos hertz, né? Subir cada degrauzinho a nossa frequência. Porque quando a gente estiver lá em cima, numa frequência, a gente vai olhar assim para baixo e falar, puxa, eu já passei por tudo isso, olha os degraus que eu subi, e também não te condenar, porque senão às vezes aí eu vou falar, poxa, eu fui tão... Não, eu tinha que passar, eu não tinha essa consciência. Aceitar, né? Também. Aceitar que a gente tinha. Essa coisa de subir frequência, estamos, né, quase, só vou falar uma coisinha. Uhum. Como mudar a frequência? Uma coisa legal de se pensar. Tem um passo a passo para a gente mudar essa frequência? Então, vou falar algumas coisas, né? Isso, e seria bem interessante, porque é um treino, não é isso? É um treino. Não é a pessoa fazer da boca para fora, né? E assistir esse vídeo 1, 2, 10 vezes, compartilhar com as amigas. E às vezes... o que eu tô falando. Não, peraí, eu vou falar um pouco, você vai lembrar. Olha, eu mudei. Eu vou entrar na tua mente, Eloá, você vai falar. Porque assim, Eloá, as pessoas, esse nosso conteúdo, esse que nós estamos conversando, é de uma extrema evolução. É um degrau acima. Quem está assistindo também está ligado nessa frequência. Ela está evoluindo com a gente. Porque eu estou aprendendo com você e eu acho que em um segundo você deve ter aprendido algo comigo também. A gente aprende sempre. Nós estamos aqui para evoluir. Então, as pessoas que nos assistem, compartilha, manda para as amigas, manda para todos. Porque só desse gesto de alguém curtir, comentar ela também está elevando o nível dela de consciência, porque é assim, fazendo o bem, que ela também vai receber o bem. Eloá, vamos ver se a gente volta no raciocínio, vamos ver. Vamos fazer algum tipo de treino. Cada dia nós temos que fazer um treino para elevar a nossa consciência, sair da Matrix. Temos isso também, que qualquer dia eu vou te chamar para a gente falar sobre esses assuntos de Matrix, que a gente fica rodando. O que a gente pode sair disso? Um treino diariamente. Eu acordo, digamos assim, só para ver se vem algo para você. Não, já veio. Já veio? Ai, eu acho que eu não consigo pensar num exercício assim, mas vamos pensar em algumas coisas, algumas prática, atitudes isso. Que precisam ser repensadas. Certo. Então, por exemplo, julgamento. Lembra que eu falei sobre julgar o outro? Que o outro tá para te mostrar alguma coisa? Tá. Então, por exemplo, num relacionamento. Em relacionamentos, porque a gente estava falando em relacionamentos, então vamos pensar em atitudes de relacionamentos. A comunicação. A comunicação, ela é importante. Muito importante, sempre. É importante saber o que o outro estava pensando. Então, às vezes a gente não sabe, quer dizer, às vezes a gente não fala o que está pensando e espera que o outro, tem uma expectativa de que o outro deveria saber
e agir conforme aquilo que a gente acha que deveria ter sido. Explicando. Por exemplo, eu acho que no dia do aniversário de namoro meu marido deveria me trazer flores. Mas ele não sabe. Ela acha. Porque a amiga dela ganha flores. Porque a outra amiga também ganha flores no aniversário de casamento. Então, eu sinto que eu mereço ganhar flores. É a minha expectativa. Ai, que meu marido me traga. Ele vai me trazer flores porque eu quero ser igual minha amiga e ganhar flores. Aí chega o dia do aniversário de casamento e ele nem lembra. O que acontece muitas vezes. E aí ela fica frustrada. E aí ele chega, ela tá esperando flores, não chegou. Ela já olha pra cara dele do tipo, como você não me trouxe as minhas flores? E já começa a sentir raiva, frustração, nervosismo. Ele nem sabe o porquê. Ela já dá umas patadas nele. Sabe, já trata mal. Ai, o que a gente vai ter pra jantar? Faz alguma coisa, esquenta aí. Já começa a ter uma atitude totalmente... Totalmente, o cara vai chegar e falar, o que tá acontecendo? Você deve ter tido um dia ruim. Nem vai associar que é com ele. Vai falar, nossa, deve estar naqueles dias. Deve ter brigado com alguma amiga. E pensar na cabeça dele. E ela na cabeça dela vai pensar, que ingrato, que ele não me ama. Como que ele não me trouxe as flores? Ele não sabia que ela esperava que ele queria flores. E é isso que drena os relacionamentos, a expectativa. Falta de comunicação. A expectativa. Nossa, eu achava que ele era melhor do que isso. Por quê? Porque ele falou tal coisa. Ele falou tal coisa porque a personalidade dele faz com que ele fale tal coisa. Mas eu acho que o meu marido não poderia falar tal coisa, ele deveria pensar tal coisa. Eu espero que ele tenha tal atitude. Ele nem sabe que você espera tal atitude. Então, se você se frustrou, olha e fala, ele está se frustrando. Por quê? Eu tô frustrada. Porque ele tá fazendo... Ele sabe que eu espero isso dele? Ele sabe que eu penso que ele deveria fazer de um jeito diferente? Muitas vezes a pessoa não sabe porque não tem coragem de falar. Porque acha que deveria saber ou que deveria ser. Essa é uma falha muito grande no relacionamento. A pessoa fala, não, eu não tenho que falar. Ele tem que saber que é assim. Como que ele vai saber se na casa dele era totalmente diferente? Então, isso é um erro básico. Então, expectativa versus realidade, né? Só que você tem uma expectativa, tenta fazer a outra pessoa saber que você tem essa expectativa. De alguma maneira, tenta trazer isso para a palavra. Olha, eu acho que no nosso aniversário de casamento eu ia ficar tão feliz. Fala algumas vezes, se eu ganhasse flores. Tenta trazer isso para a consciência do universo dele antes. A minha amiga sempre ganha flores quando faz coisa. Sei lá, acha um jeito de falar. Para tudo. Então, porque a falta de comunicação gera, como você diz, gera uma expectativa e gera uma frustração. Então, das duas partes. Por quê, né? Ou falar coisas que talvez sejam desnecessárias ser ditas. Existe uma regra que chama regra dos 5 minutos. Eu achei bem legal. Vale para a regra social para várias pessoas e talvez valha para o relacionamento. Pros relacionamentos. Crítica. Vai falar alguma coisa para alguém, vai criticar. Ela pode resolver esses 5 minutos? Tipo, a gente vai sair, amor, seu cabelo tá meio descabelado. Dá uma olhadinha. Vai resolver em 5 minutos? Vai lá no banheiro, dá uma ajeitadinha. Resolveu. Mas essa maquiagem tá meio pesada pro lugar que a gente vai. A gente vai só num lugar, eu acho que sinceridade. Talvez, de repente, repensa a maquiagem, tava um pouco demais. A roupa inadequada para um ambiente ou outro. Alguns não aceitam isso bem, mas às vezes evita uma crítica. Pode resolver em 5 minutos? Pode. Pode evitar uma catástrofe. Uma pessoa que está indo de branco num casamento. Sem noção, mas acontece. Casamento. Eu acho que você tem certeza que você vai de branco, né? Coisinhas assim à toa. Pode resolver em 5 minutos? Sim. Agora, oi, tudo bem? Você tá gordinha, hein? Vai resolver em 5 minutos. Nossa, como você tá careca. Vai resolver em 5 minutos. Isso não vai resolver nem em 5 e vai acabar em 5 minutos o relacionamento. Ou alguma coisa assim, uma crítica que você vai fazer pra pessoa, que, tipo, tá indo sair e tal, falando, né? Nossa, mas seu carro tá velho, hein? Sei lá, né? Enfim,
Vai poder resolver em 5 minutos? É uma coisa boa para evitar falar aquela fala que, eu tenho que falar. Tem mesmo. Muitas coisas não precisa, né? Naquele momento, isso que é bacana, você ter falado 5 Os minutos. 5 minutos eu achei legal. Naquele momento vai resolver? Tudo bem, resolveu. Mas se vai precisar de um tempo, dias, meses, anos, melhor não entrar quieto, né? nesse detalhe. Outra coisa também, se vai falar alguma coisa, às vezes, que sabe que o outro não vai gostar, precisa mesmo falar? Ai, preciso, eu tenho que falar. Precisa. Existem uns filtros assim, eu não sei se eu vou conseguir lembrar deles, mas eu achei ótimo quando eu vi. Isso vai fazer bem para outra pessoa? Vai ajudar ela a crescer? Vai ajudar ela a ser melhor? É positivo, sabe? Enfim. Elevar o padrão, né, de vibração. Quando você eleva o padrão de vibração em tudo, com o relacionamento, no trabalho, as coisas têm de melhorar, as coisas, essa vibração de coisas boas, de energias, tudo faz o nosso... Eu acabei de crer que assim, cada vez que a gente eleva o pensamento, por isso que, você já viu, vai numa religiões, vai numa reunião, alguma coisa, vamos elevar o pensamento na vibração. Porque quando a gente eleva esse pensamento numa vibração, todos estão na mesma sintonia, não tem um porquê de dar errado. A frequência mais elevada que tem é o amor. Antes dela, a alegria. Sabe, aquelas que geram sentimentos positivos na gente. Sim. Então, quer trabalhar com frequência e vibração? Sai do julgamento. Sai do falar mal. Uma outra coisa que é ainda mais legal do que essa que eu disse do filtro, porque eu não soube trazer o filtro exato. Tudo o que você fala passa por você antes. A frequência surge em você. Então, antes de eu criticar alguém, eu precisei pensar aquilo, vibrar aquilo através das minhas palavras e jogar aquela energia no ambiente. E aí ela vai chegar e vai causar um impacto ali na outra pessoa que recebeu. Tudo o que a boca cria, as palavras criam. É muito forte isso. Então, o que eu estou criando com as minhas palavras, que eu acho que é para o outro, ela vai vibrar em mim primeiro. O meu corpo todo vai vibrar naquela energia que eu vou jogar no outro. Você vai ter as consequências primeiro. Se eu estou jogando raiva, é um veneninho. Quem que está bebendo esse veneno? A própria pessoa. A própria pessoa. Se eu estou jogando julgamento, eu estou jogando uma energia que é negativa, eu tomo um banho dela antes, eu me sujo, é como se eu jogasse uma tinta na pessoa e ela vai sair de mim. Se ela vai sair de mim, ela me tinge. A pessoa já está suja e vai sujar a outra pessoa. Então vamos pensar antes de falar, pensar antes de julgar. Essa é uma das melhores maneiras de cuidar da sua vibração. Obrigado, Elá. A gente volta mais vezes com outras terapias, de outros assuntos. Sempre gosto de chamar aqui, sempre também dá uma audiência bastante, porque as pessoas gostam de te ver, de te ouvir, e você sempre está aqui para elevar os nossos pensamentos, elevar a nossa energia e ter um bom aprendizado. Gratidão. Tá bom? Se você gostou, escreva aqui embaixo, comente, dá um comentário para que a nossa vibração também suba, esse vídeo bomba. Inscreva no meu canal Dr. Sobrancelha e a gente se fala. Os dados da Elá estão aqui embaixo na descrição. Até mais.